O treinador Dorival Júnior revelou que pediu contratação de outro jogador da equipe do Fortaleza. E ainda falando sobre o Fortaleza, Corinthians e Fortaleza fecharam um novo acordo, só que dessa vez é jogador saindo daqui e indo para lá. E finalmente o volante José Martínez tem previsão para voltar ao Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Início de 2026 e com o início de um novo ano, começam os compromissos envolvendo o IPVA. Já sabe como vai resolver o seu IPVA? No Super App da Gringo, você pode resolver tudo relacionado ao seu IPVA sem dor de cabeça e ainda pode ter desconto, porque já está liberado o pagamento de cota única do governo para veículos no estado de São Paulo. No Super App da Gringo, você pode pagar em até 12 vezes no cartão e ter o desconto do governo que chega a 3%. Então, eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e aproveitar essa grande vantagem que somente o app, que é o melhor amigo do motorista, pode te oferecer. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o volante José Martínez, que finalmente temos previsão para o retorno dele. O Corinthians se reapresentou oficialmente no dia 3 de janeiro, iniciando os trabalhos visando essa nova temporada de 2026. Muitos treinamentos já aconteceram, o Corinthians já estreou de forma oficial na temporada no último domingo. Vencemos a equipe da Ponte Preta em casa, vitória por 3-0, e os trabalhos seguem no CT Dr. Joaquim Grava e o Corinthians está prestes a ter o segundo compromisso dessa temporada de 2026 e até o momento o volante José Martínez não se reapresentou. Motivo, ele teve que ir até a Venezuela para acertar detalhes das suas documentações, visto de trabalho, senão ele não consegue ter visto de trabalho aqui no Brasil, e absolutamente que o jogador também voltou ao seu país de origem para passar as festas de final de ano. E até agora o Martínez não se reapresentou porque ainda não havia conseguido resolver os seus documentos. Mas parece que tudo foi solucionado e o Martínez já está acertando os últimos detalhes para retornar ao timão. Pelas informações que chegam em relação às previsões, o jogador já é aguardado para se reapresentar até o final de semana. Então, Martínez, pelo jeito, está conseguindo resolver a sua situação e até o final de semana é esperado, claro, vamos aguardar e torcer tudo certinho para que o Martínez volte, porque é um jogador muito importante para o nosso elenco. A minha opinião quanto à previsão para o retorno do Martínez é a seguinte: finalmente o Martínez está voltando. Martínez, que ao meu ponto de vista é um dos principais jogadores do elenco, jogador com forte poder de marcação, jogador que representa nós torcedores dentro de campo, muita raça, dedicação. Ao meu ponto de vista, o Martínez acaba fazendo muita falta. Quanto mais dias ele fica fora, claro que ele acaba ficando abaixo dos companheiros, ainda mais agora que é início de temporada. Martínez, que vem treinando, vem trabalhando, tem feito questão de divulgar vídeos em suas redes sociais, mostrando que não está parado, mostrando que está cuidando da sua parte física, mas sabemos que são trabalhos diferentes. No clube, com os companheiros, acontecem uns embates e tudo mais. Então sabemos que o Martínez, infelizmente, voltará um pouco abaixo e vai precisar de alguns dias para recuperar a sua forma, a sua intensidade física ideal. Então, previsão, Martínez, que precisou resolver as questões das suas documentações e ter o visto de trabalho no Brasil. Venezuela, que sabemos que tem passado por problemas, o país vive uma situação muito complicada, então, devido a várias questões burocráticas, o Martínez acabou atrasando seu retorno, mas finalmente tem previsão de voltar no final dessa semana. Vamos torcer para que tudo dê certo e ele volte.
E agora vamos falar sobre mais um acordo que o Corinthians fechou com a equipe do Fortaleza, mas dessa vez ainda não se trata de nenhum outro jogador da equipe que está vindo para cá, e sim de um jogador nosso que está se transferindo para lá. Corinthians e Fortaleza se acertaram no último final de semana pelo jovem, ainda jovem, 28 anos, o meio-campista Matheus Pereira. Nem tão jovem assim, mas é um jogador que acabou agradando muito ao treinador Dorival Júnior. Matheus Pereira, que temos informações que já acertou os últimos detalhes, está prestes a ser anunciado como novo reforço do Corinthians. Matheus Pereira, que vem para substituir o Maicon, um pedido tratado como prioridade pelo treinador Dorival Júnior. Então, Matheus Pereira, pelas informações que chegam, já acertou todos os detalhes, já está treinando no CT e a qualquer momento o Corinthians deve oficializar a contratação do jogador, anunciar a contratação do jogador. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode até ser que isso já aconteceu. Enfim, Corinthians e Matheus Pereira foi uma negociação que provou que não existem barreiras entre o novo executivo de futebol Marcelo Paz e a equipe do Fortaleza, equipe ao qual ele deixou para se acertar com o Timão. E tivemos mais uma negociação. Corinthians e Fortaleza fecharam mais um acordo. Dessa vez é o volante Rian, de 22 anos, que deixa o Corinthians e vai para a equipe do Fortaleza. Todos os detalhes já foram acertados. Rian vai ficar no Fortaleza até o final dessa temporada de 2026, jogador que inclusive já deixou o Timão e é aguardado nas próximas horas, próximos dias, para realizar exames médicos e assinar o contrato. Então, Rian acabou se tornando mais um acordo, mais um acerto entre o nosso Timão e a equipe do Fortaleza. A minha opinião quanto ao acerto entre Corinthians e Fortaleza pelo volante Rian é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de um volante de marcação, que teve sim oportunidades com o Dorival Júnior na temporada passada, mas eu acho que faltaram oportunidades em sequência para o Rian. Exemplo, para mim o Dorival deu mais oportunidades em sequência ao Charles do que o Rian, que é cria do terrão. Rian é um jogador que tem forte poder de marcação, sai bem para o jogo, joga com intensidade. Eu particularmente gosto do estilo de jogo do Rian. Claro, ainda não se firmou, está longe ainda de repente ser um titular absoluto do Corinthians, mas para mim faltou oportunidades. No Fortaleza, ele foi um pedido do Thiago Carpini, isso acabou inspirando o jogador em sair. A princípio o Dorival não queria liberá-lo, mas ele acabou pedindo e aí as coisas acabaram sendo acertadas. Vai ter mais tempo em campo, vai jogar mais, terá mais oportunidades. Então o jogador fica por lá até o final dessa temporada. Isso prova que não tem nenhuma barreira entre o nosso novo executivo de futebol, o Marcelo Paz, e a equipe do Fortaleza. No final de semana já teve um acerto, Corinthians e Fortaleza pelo Matheus Pereira, e agora um novo acerto entre as duas equipes envolvendo o volante Rian. Corinthians, Dorival, na verdade, que quer mais jogadores da equipe do Fortaleza, e é sobre isso que falaremos a partir de agora. E agora vamos falar sobre o treinador Dorival Júnior ter confirmado que tem interesse em mais um jogador, em mais um meio-campista da equipe do Fortaleza. O novo executivo de futebol, Marcelo Paz, está no mercado buscando reforços, contratações. Treinador Dorival Júnior quer entre 4 a 7 reforços. E absolutamente que o Marcelo Paz está mapeando o mercado. E claro que as atenções estão voltadas para o elenco da equipe do Fortaleza. Marcelo Paz, com o acerto do Matheus Pereira, acabou provando que continua com um bom trânsito por lá. Então, jogadores que de repente possam interessar ao treinador Dorival Júnior estão sendo consultados e, claro, o novo executivo de futebol está
buscando possibilidades de contratações, possibilidades de trazer mais jogadores da equipe do Fortaleza para o Timão após o acerto com o Matheus Pereira. E tem mais um meio-campista, mais um jogador do Fortaleza que agrada o atual treinador do Corinthians, o Dorival Júnior. Durante entrevista ao Café do Setorista, ao Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, o Dorival Júnior confirmou que pediu a contratação do meio-campista Pierre do Fortaleza para o Marcelo Paz. Assim também como ele acabou revelando que pediu a contratação do Matheus Pereira. O Matheus Pereira já está fechado, falta o anúncio oficial do Corinthians, todos os detalhes acertados conforme eu falei para vocês, e o Corinthians ainda, o Marcelo Paz está tentando o Pierre. A negociação com o Pierre não é nada fácil, pelo fato do jogador ter acabado de ter sido comprado pelo Fortaleza. Fortaleza comprou o jogador junto à equipe do Tombense, pelo que se fala, um investimento de 4 milhões de reais. E claro que agora a equipe do Fortaleza quer negociar o jogador, quer fazer dinheiro com o atleta, e um bom dinheiro Fortaleza que está na segunda divisão. Então, mesmo com dificuldades, o executivo de futebol Marcelo Paz continua tentando de repente algum acerto pelo jogador. Vamos aguardar, e sinceramente, outro ótimo jogador da equipe do Fortaleza. A minha opinião quanto ao Dorival ter revelado que pediu a contratação do Pierre para o executivo de futebol Marcelo Paz é a seguinte: o Dorival quer ter um meio de campo com várias opções, e várias opções, claro, de jogadores que possam entregar. Por exemplo, ao meu ponto de vista, a chegada do Matheus Pereira vai agradar muito. Para mim, sinceramente, o Matheus Pereira vai conseguir ter um ótimo rendimento com a camisa do Timão. E, claro, eu gostaria muito também que as coisas com o Pierre evoluíssem. Pierre é mais um jogador canhoto, muito inteligente com a bola, 1,80 m de altura, jogador que marca e também ataca muito bem. Então eu, sinceramente, gostaria muito que o Corinthians conseguisse acertar com o Pierre, que o Marcelo Paz conseguisse também o acerto com o jogador. Não é nada fácil, Fortaleza acabou de comprá-lo. Fortaleza hoje trata ele como um dos principais jogadores da equipe. O Matheus Pereira também era tratado. Então eu acho que fica difícil por esse fato. Fortaleza já acabou abrindo mão de um jogador que era considerado um dos principais por lá. E de repente abrir mão de outro atleta, aí a situação acaba se complicando. Pochettino também é um jogador que interessa ao Dorival, mas a contratação do Pochettino ainda, as negociações, aliás, por ele, é algo ainda bem mais complexo. Enfim, o Marcelo Passo conseguiu o Matheus Pereira, e agora vamos aguardar se de repente nos próximos dias alguma coisa possa acontecer em relação ao Pochettino, porque é mais um jogador que o Dorival, mais um jogador do Fortaleza, que o Dorival Júnior faz questão de que o novo executivo conseguisse contratar. Então, vamos aguardar se teremos alguma evolução nos próximos dias. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Martínez? Finalmente tem data para retorno. E quanto à ida do Rian para o Fortaleza? Vocês aprovam? E o Dorival? Revelando que também pediu o outro meio-campista da equipe do Fortaleza, o Pierre. Será que o Marcelo Paz também vai conseguir ter sucesso nessa negociação? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!